Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e você está em mais uma edição do Melhores Apostas Superlutas. E ao meu lado está ele, sempre, Fernando Keller, que além de repórter do Superlutas, é um entusiasta quando se trata em apostas online. Nessa edição, vamos tratar das expectativas e possibilidades de lucro no tão aguardado UFC 280, que na luta principal tem Charles do Bronx contra Islam Makhachev pelo cinturão vago dos leves, e no Main Event teremos Aljamain Sterling vs TJ Dillashaw disputando o cinturão dos galos. E além do Charles do Bronx, teremos mais 3 brasileiros no card preliminar para ficar aquele UFC 280 do jeito que o povo brasileiro gosta. O Melhores Apostas Superlutas é o oferecimento da Rubet, a casa de apostas que patrocina o campeão Charles do Bronx e te oferece mais de 3 mil jogos para você apostar e se divertir. O link da Rubet está no primeiro comentário fixado e quando for apostar, aposte com responsabilidade e só é permitido para maiores de 18 anos. E no programa de hoje vamos falar dos melhores eventos do ano, o tão aguardado UFC 280 que acontece nesse sábado, um evento que conta com 2 disputas de cinturão. O evento será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na luta principal, Charles do Bronx enfrenta Islam Makhachev pelo cinturão vago dos pesos leves. Outra disputa de título também está prevista para acontecer no card. Atual campeão dos galos, Aljamain Sterling mede forças contra TJ Dillashaw. Ainda no card principal, Peter Yan encara Sean O'Malley. O card preliminar conta com 3 brasileiros. Caio Borralho será o adversário de Mahmoud Muradov. Lucas Almeida divide o octógono com Zubaira Tukhugov. Já Carol Rosa abre o evento diante de Lina Landsberg. Na luta principal, a ansiedade já tomou conta de todo o público de MMA. Todos os fãs de MMA estão ansiosos para Islam Makhachev e Charles do Bronx, uma luta tão aguardada por todos os públicos. De um lado, temos Charles do Bronx, um dos maiores finalizadores da história, um cara que está com uma grande experiência nessas últimas 3 lutas que fez, disputando o cinturão. Do outro, temos Islam Makhachev, que vem aí sendo o pupilo de Khabib Nurmagomedov, o herdeiro do trono dele para muitos, né? Muitos russos, podemos dizer assim. E eu queria saber de você, Fernando Keller. Para o brasileiro, pesa ser o recordista em finalizações ou para o russo pesa ser o pupilo dos maiores nomes da história do MMA russo? Cara, cada um com seu peso, né, Miguel? Mas acho que na hora de botar na balança, você ter a experiência que o Charlinho obteve aí nessas disputas de cinturão, ainda mais do jeito que elas aconteceram, com todo o drama envolvido dentro e fora do octógono, acho que isso cria uma blindagem muito grande. Claro, você, o Islam Makhachev, ser considerado o pupilo ali, o sucessor do Khabib Nurmagomedov, que é para muitos o maior nome da história da divisão. Acho que tem discussão, mas para muitos é. Acho que também é uma responsabilidade enorme e é uma responsabilidade que ele vem lidando muito bem até agora, né? Até agora ele vem vestindo bem essa capa de novo Khabib, de sucessor do Khabib. Não tem pesado tanto para ele, tem caído bem até. Mas vamos ver, cara. Como você falou, a ansiedade está a 1000. Imagino que todo mundo que está assistindo esse vídeo nesse momento esteja do mesmo jeito. O próprio Miguel Ângelo já veio diretamente da Shootbox, né? Já lançou o lourinho ali do Charlinho do Bronx, já entrando no clima também. Comparando esses 2 fatores, prevalece a experiência do Charles no cenário, nas disputas de cinturão. Claro, tem a questão do Makhachev estar lutando em casa também. Em casa, ele que é russo, mas tem uma torcida enorme ali no Oriente Médio, nos Emirados Árabes. A gente viu isso no treino aberto, Charlinho sendo vaiado. Mas pro Charlinho, sinceramente, isso não quer dizer muita coisa. Ele lutou na casa do Justin Gaethje, ele está acostumado a lutar na casa dos adversários. Isso nunca foi um empecilho, nunca foi um problema. Então, na hora de botar na balança, eu confio mais na experiência do Charlinho em disputas de cinturão e lutas grandes. Acho que isso pode prevalecer. Charles é o recordista de vitórias por interrupção na história do UFC, com 19. É o atleta com mais triunfos por finalização na organização, com 16. 91% das suas vitórias como profissional foram por nocaute ou por finalização. Sua última derrota aconteceu em dezembro de 2017 para Paul Felder. Makhachev tem 10 vitórias consecutivas no UFC. O russo também chega com 10 triunfos por finalização na carreira. Conquistou 8 vitórias na decisão de juízes.
apenas uma derrota sofrida no MMA. Como você disse anteriormente, Fernando Keller, é uma luta cheia de imprevisto, né? É uma luta muito justa, muito apertada pelo jogo dos dois lutadores, os dois maiores pesos leves que a gente tem hoje na atualidade, os dois com uma das maiores sequências de vitória dentro do Ultimate. E eu queria saber de você, qual que é o jogo que cada um deve fazer contra o outro? Qual o jogo o Charles deveria fazer contra o Islam? E qual o jogo o Islam teria que fazer contra o Charles? E no final das contas, na sua opinião, quem que é o favorito para esse embate? É até difícil a gente falar, né, Miguel? Dois caras que vêm numa sequência absurda de vitórias, junto ali com o Volkanovski, que são as maiores sequências de vitórias na organização. Charles com 11, Makhachev com 10. Os caras não sabem o que é perder há muito tempo. Makhachev com vitórias dominantes, o Charles dando aqueles sustos na gente, mas sempre conseguindo a volta por cima, nocauteando, finalizando, de maneira mais contundente até. O Makhachev mais dominante, o Charles mais contundente. Só que a gente tem que pegar... Claro, a gente tem que levar em consideração o nível de competição que cada um está enfrentando. No final das contas, a gente não pode fugir dessa questão. O fato é o fato. O Makhachev, dentro do top 10, só bateu no Dan Hooker, que estava em decadência. E a gente viu onde está hoje. O Charles pegou todo mundo ali da frente, pegou Michael Chandler, pegou Justin Gaethje, pegou Dustin Poirier, a elite da divisão, o Charles bateu. Isso não tira os méritos do Makhachev de ter feito o que ele fez com os adversários. O Makhachev é um lutador realmente impressionante, muito técnico, muito forte, que bota muita pressão. O caminho, cara, a gente olha para as odds e a gente vê o Makhachev favorito. Eu tenho dificuldade em entender isso. Porque, para mim, os caminhos para o Charles são mais amplos. Acho que o Charles tem mais caminhos para vencer essa luta. Claro, jiu-jitsu, isso a gente nunca pode deixar de lado. É o maior finalizador da história do UFC. Com ampla vantagem para o segundo. E a gente sabe que se a luta for pro chão, tanto ele por baixo quanto ele por cima, principalmente ele por cima, fica muito difícil para o Makhachev. Em pé, a gente tem visto a potência do Charles do Bronx. O próprio Justin Gaethje, que é um cara acostumado a comer soco adoidado, falou que nunca sentiu uma mão mais pesada que a do Charles. Então, assim, a gente tem que ver o outro lado. A gente já viu o Charles tomar knockdown praticamente em todas as lutas recentes. Mas eu acho que o Makhachev não bate mais duro que o Justin Gaethje. O Makhachev não bate mais duro que o Dustin Poirier. Então, eu acho que em pé é vantagem pro Charles também. O jogo pro Makhachev é botar pressão, é deixar o Charles desconfortável, é botar o Charles para baixo, acho que sim, mesmo sabendo da capacidade de finalização do Charles. Acho que o Makhachev por cima ele dá muita pouca brecha, tem o jogo do sambo muito forte, o próprio wrestling mesmo dele muito forte, mas acho que ele não tá, como posso dizer, ele não tá confortável, o Makhachev. Em nenhum momento da luta ele pode ficar confortável, porque o Charles pode pegar ele de qualquer jeito. O Charles também não pode ficar confortável, mas acho ele superior em pé. E se ele pegar por cima, como o Thiago Moisés já pegou as costas de Makhachev, por exemplo, se o Charles pega, esquece. O Davi Ramos já deu um flashdown no Makhachev. Se for o Charles, eu acho que ele não volta. O Adriano Martins a gente nem precisa falar, né, cara? Nocauteou o Makhachev. Então, sinceramente, eu tenho dificuldade em entender o favoritismo. Eu acho que é uma luta muito justa. Não tô cantando vitória aqui pro Charles, mas acho sim que o brasileiro deveria ser considerado favorito nessa luta pelo nível de competição que ele enfrentou, por como ele lidou com esse nível de competição, pelos caminhos que para mim são mais amplos e mais numerosos para vencer. Para mim o Makhachev vence essa luta, botando pressão em cima do Charles, jogando no wrestling, cansando o Charles principalmente, para numa reta final de luta conseguir de repente um nocaute técnico, até uma finalização. Não seria segredo, não seria novidade o Charles ser finalizado nessas condições assim de cansaço, né? Mas eu acho mais provável a gente ver um nocaute do Charles do Bronx ou até mesmo uma finalização. Eu estou confiante para a vitória do brasileiro, não vou esconder não. Acho que é uma luta apertada, as odds deveriam estar mais justas, mas a favor do Charles e não a favor do Makhachev. E na segunda luta mais importante do evento, teremos outra disputa de cinturão, mas na categoria do peso galo. Aljamain Sterling vem para fazer sua segunda defesa de título contra o ex-campeão da categoria TJ Dillashaw, que voltou de vitória após a sua suspensão pelo doping contra o Corey Sandhagen, enquanto
o seu adversário, Aljamain Sterling, venceu o Petr Yan na sua primeira defesa de cinturão. Fernando Kehler, nessa luta co-principal temos dois grandes destaques da categoria e eu queria saber de você, os dois lutadores vivem os melhores momentos de sua carreira para esse embate? Miguel, o Aljamain Sterling, com certeza, sem dúvidas. O cara bateu campeão com toda aquela controvérsia, né, cara? Um cara que, assim, era um campeão não muito aceito pelo público, mas na hora da revanche lá contra o Petr Yan, ficou provado por que ele é o campeão, né? Lutou muito bem. Claro, talvez o estilo de luta não seja o favorito da galera, mas o fato é que ele anulou o Petr Yan, que é visto por muitos como o melhor peso-galo da atualidade. Quanto ao TJ Dillashaw, eu acho que é uma incógnita, cara. Tudo que a gente pode falar sobre o Dillashaw é uma incógnita, porque o cara voltou de 2 anos de suspensão, fez aquela lutaça lá contra o Corey Sandhagen, com uma decisão dividida controversa, acho que dá para dizer. Muita gente viu a vitória do Sandhagen, outros viram do Dillashaw, mas teve a discussão. E depois ele se lesionou, né? Então ele operou o joelho, ainda ficou mais um tempão fora. A gente não sabe qual é o TJ Dillashaw que vai entrar em ação. O TJ Dillashaw é um dos maiores nomes da história da divisão peso-galo. Isso é tranquilo da gente dizer. A carreira dele é muito maior do que a do Aljamain Sterling. Mas se ele chega no melhor momento da carreira, eu acho que não. Ele está voltando de lesão, voltou de suspensão recentemente, enquanto o Sterling está vivendo uma sequência de vitórias absurda, coroada aí por essa conquista de cinturão do jeito que foi, claro, mas com a defesa de título para provar ali o seu valor. E acho que essa é a luta decisiva para ele mostrar se é ou não um grande campeão. 10 das 21 vitórias de Aljamain Sterling aconteceram na decisão de juízes. Conquistou 8 triunfos por finalização. Não é derrotado desde dezembro de 2017, tendo emplacado 7 resultados positivos seguidos. TJ Dillashaw conta com 8 vitórias por nocaute em sua carreira. São 6 triunfos na decisão de juízes. Em 22 lutas nunca foi finalizado. Fernando Kehler, entre Aljamain Sterling e TJ Dillashaw, na sua opinião, qual dos dois é o favorito para a luta desse fim de semana? Cara, como eu falei, Miguel, para mim essa é a grande incógnita assim, do card. A gente tem, claro, Charles e Makhachev, é uma luta muito equilibrada. A gente pega até Sean O'Malley e Petr Yan, claro. Tem um favoritismo ali, mas também tem outras questões que a gente vai discutir mais para frente. Mas a grande incógnita, assim, para mim, a luta mais difícil de opinar é Aljamain Sterling e TJ Dillashaw, muito por não saber o que esperar do Dillashaw. Então, nesse ponto, eu compreendo as odds a favor do Sterling, botando o campeão como favorito, porque o momento do Sterling é realmente algo fenomenal, né, cara? 2 vitórias seguidas, claro, com asterisco. Uma delas com asterisco contra o Petr Yan. Finalização rápida contra o Corey Sandhagen, que foi um cara que deu uma guerra pro TJ Dillashaw, né, cara? Um cara que também é elite da divisão peso-galo, que fez uma luta duríssima com o Dillashaw. O Sterling foi lá e finalizou ele no primeiro round. Então a gente tem que botar um respeito assim, no nome do Aljamain Sterling. Muita gente não gosta, muita gente pegou uma implicância absurda com ele por causa da primeira luta com o Petr Yan, né, da desclassificação. Eu entendo a implicância, mas eu acho exagerada em certos pontos. Acho que o Sterling é um ótimo lutador, sempre foi, demorou um pouco para encontrar a regularidade. Quando encontrou, emplacou de vez e hoje é o campeão da divisão, com muitos méritos. O Dillashaw, a gente sabe a carreira que o Dillashaw tem, absurda, os nomes que ele já derrotou, a história que ele fez na divisão peso-galo, sendo campeão 2 vezes, mas tem 2 anos de suspensão nas costas. Tem uma cirurgia no joelho, que vai ser a primeira luta dele depois disso. Eu não sei o que esperar, sinceramente, do Dillashaw. Por isso, sabendo o que esperar do Sterling, que é um jogo pragmático, que é um jogo seguro, que é um jogo, muitas vezes, muita gente acha chato, eu acho que o caminho está ali para ele. E eu acho que ele é favorito para essa luta por isso, por não saber o que esperar do Dillashaw. Ainda mantendo no peso galo, vamos falar de uma luta que não vale pelo cinturão, mas pode definir o próximo desafiante ao título. Petr Yan tenta retomar o caminho das vitórias, mas para isso terá que passar por Sean O'Malley, uma das grandes promessas da categoria. Fernando Kehler, o russo está acostumado a fazer lutas de 5 rounds, lutas pelo título, mas dessa vez fará um confronto de 3 rounds. Isso muda na hora de analisar a luta dele, analisar o duelo contra o Sean O'Malley? Cara, eu acho que de maneira geral, se a gente pegasse uma luta aleatória,
lutadores aleatórios, isso não mudaria, porque quem luta 5 rounds, luta 3 com mais facilidade ainda, né? Mas o caso específico do Peter Yan, ele tem uma característica que eu acho que pode mudar os rumos da luta. Não sei se vai, mas todo mundo sabe que o Peter Yan é uma máquina. Conforme o tempo vai passando, ele vai acelerando. Ele luta o 5º round como se fosse o primeiro. Yan nunca foi nocauteado ou finalizado. Conquistou 7 nocautes na carreira. Sofreu 2 derrotas em suas 3 últimas lutas. Tem 8 triunfos na decisão dos juízes. O'Malley venceu 11 lutas por nocaute na carreira. O americano tem apenas uma derrota como profissional. Última luta na decisão dos juízes foi em março de 2018. Fernando Keller, queria saber para você qual dos 2 lutadores é mais favorito para esse combate. Miguel, na minha opinião, tem uma diferença muito grande entre o que a gente já viu do Peter Yan no octógono e o que a gente já viu do Sean O'Malley. O Sean O'Malley é um cara muito hypado, é um cara com uma expectativa muito alta em cima dele, mas até agora falta enfrentar adversários da elite ali, da divisão. Vai ser o grande teste dele, vai ser nesse sábado. Claro, pegou o Pedro Munhoz, mas não teve muita luta, né? Teve aquele primeiro round que nada muito aconteceu, e depois teve o golpe acidental, o no contest. Então esse vai ser o teste ali, pra gente saber se o Sean O'Malley é real ou se é só mais um figurão, que isso ele é. Ele tem toda como posso falar, o estilo, né, cara? A marra ele tem. O MMA também, cara. A gente fica muito preso à figura, ao personagem e ao tanto de expectativa que botam nele, mas é um cara que tem um boxe muito bom, um jogo, uma trocação não muito ortodoxa, mas que já nocauteou muita gente. Então o papel dele ele cumpriu. A única derrota dele, vamos lembrar, foi contra o Marlon Vera, que hoje é um cara de topo da divisão, e porque ele lesionou a perna, né? Claro, por mérito do Marlon Vera também. Mas em condições normais ali de temperatura e pressão, a gente nunca viu o O'Malley cair. E contra o Peter Yan tem grande chance disso acontecer, porque a gente está falando do ex-campeão da divisão, para muitos o melhor lutador da divisão, muita gente considera isso até hoje, apesar do insucesso dele consecutivo ali contra o Aljamain Sterling. O dono de um dos melhores boxes do MMA, acho que dá para dizer. É um cara muito técnico, mas que tem essa dificuldade em começar a luta pressionando. Ele vai sentindo a luta, isso numa luta de 3 rounds contra o O'Malley, que é um cara que joga bem de longe, é um cara que faz um jogo muito seguro e que bota volume também. Isso pode pesar contra o russo. Mas se a gente pegar lutador contra lutador, carreira contra carreira, é difícil não enxergar o favoritismo do Peter Yan. Acho que o que pode dar errado para ele nessa luta é essa dificuldade dele de entrar na luta rápido. Se ele entrar na luta rápido desde o primeiro round, ele tem tudo para ganhar do Sean O'Malley. Se ele demorar, o Sean O'Malley pode capitalizar ali no primeiro round, metade do segundo, e quando o Peter Yan entra na luta, ser tarde demais. Eu vejo o favoritismo do Peter Yan, mas com essa ressalva de que se ele demorar para engrenar, o Sean O'Malley não vai dar mole. Então o favoritismo do Peter Yan, respondendo aqui, o favoritismo do Peter Yan é totalmente justificado, mas tem essa questão aí, pra gente ficar de olho. E no card preliminar, Caio Borralho enfrenta Makhmud Muradov em uma luta que pode colocar ele mais perto do top 15. Fernando Keller, queria saber de você, essa luta é a luta ideal para o Caio não só vencer, como convencer o Dana White, o público e os fãs? Cara, luta importantíssima para o Caio, que é mais uma grata surpresa do peso médio brasileiro aí no UFC, cara. Uma divisão que está recebendo grandes nomes do nosso país, não para de aparecer talento, e o Caio Borralho é, sem dúvidas, um dos maiores deles. E fora o talento, é um potencial de estrelato, né, cara? Porque é um cara que se comunica muito bem, que tem o domínio ali do inglês, então, para o mercado de lá é muito interessante. Então é um cara que, além de tudo que ele mostrou no octógono, nas 2 lutas que ele fez no Ultimate, fora a participação dele no Contender Series, é um cara que vem mostrando esse potencial de ser um grande nome, tanto no nível de MMA quanto no nível de marketing também. Olho no Caio Borralho, e essa luta contra o Muradov, é claro, é um adversário muito perigoso, um nocauteador nato, né, cara? Um cara que tem só uma derrota nas últimas 15 lutas, mas essa derrota foi justamente na última luta dele, em agosto do ano passado, já tá um tempo sem lutar, contra o Meerschaert, né, cara? Ele foi finalizado pelo Meerschaert, que também não é demérito, porque é um cara que tá pegando todo mundo. Mas eu acho que o Caio me encantou, assim, o que eu vi do Caio até agora
me encantou e faz dele favorito para essa luta. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também sobre esse favoritismo do Caio, mas é isso, cara. É uma luta importante para ele, quem sabe figurar nesse tão concorrido top 15, cheio de brasileiro, tanto dentro do top 15 quanto ali na porta para entrar. Acho que Caio Borralho é um dos principais nomes dessa nova geração. Borralho tem 2 vitórias em 2 lutas no UFC. 7 de seus 12 triunfos como profissional foram por nocaute ou finalização. Sofreu apenas uma derrota em 13 combates na carreira. Seu último revés aconteceu em julho de 2015. Muradov conquistou 17 nocautes na carreira. Apenas uma derrota em suas últimas 15 lutas. Sofreu 4 reveses por finalização como profissional. E agora vamos para o nosso Momento Rule. É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões para quem quiser apostar neste evento. Fernando Keller já virou bordão, a URBET inteira já está gritando, e é aquele momento que o pessoal sempre gosta, né? Vai que é tua, Fernando Keller. Então vamos lá, Miguel. Vamos falar de aposta, vamos falar de coisa boa. É disso que o povo gosta. Então vamos começar. Não podia ser diferente. A gente vai começar pela nossa luta principal. Charles do Bronx, Islam Makhachev, valendo o cinturão vago do peso leve. Apesar da gente saber que o campeão tem nome. Cara, não podia ser diferente. Por tudo que eu falei aqui mais cedo, seria hipócrita da minha parte se eu não fizesse essa aposta. Se a casa acha que o Makhachev é o favorito e eu acho que o Charles é favorito, tem valor. Tem muito valor na aposta, que é vitória do Charles do Bronx. Simples assim. Vitória do Charles do Bronx, pagando 2,58. Se isso não é valor, meu amigo, eu não sei o que é. Lembrando, essa odd aqui de 2,58 é do momento que a gente está gravando. As odds podem variar até o dia da luta, mas no momento que a gente está gravando, a gente não pode fugir dessa aposta, que é a vitória do Charlinho, pagando 2,58. E eu estou falando aqui sem pachequismo, tá? Eu acho que a odd tem muito valor, porque mais de 2,5 para 1 na vitória do Charles, que no meu ver é favorito para a luta. Vamos para a luta que a gente já analisou aqui também, entre Sean O'Malley e Petr Yan. Eu vou apostar aqui que essa luta vai para a decisão dos juízes. Se o Sean O'Malley vai ganhar, se o Petr Yan vai ganhar, não importa. Eu estou apostando que vai para a decisão dos juízes, pagando 1,51. A gente falou da dificuldade que o Petr Yan tem de entrar rápido na luta, mas também nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado, um cara muito duro. O Sean O'Malley também, sob condições normais. Claro, ele machucou a perna lá contra o Marlon Vera e acabou sendo nocauteado. Mas em condições normais também é um cara que não dá muita brecha para nocaute e finalização. Então acho que essa luta tem potencial para chegar longe, para chegar ao final do terceiro round, pagando 1,51. E fechando aqui as nossas apostas simples, vitória do Caio Borralho, nosso Caio Borralho, peso médio. Vitória dele pagando 1,46. Também aqui não importa em qual round seja, não importa se é nocaute, se é finalização, se é decisão. O importante é o Caio Borralho com o braço erguido no final da luta, pagando 1,46. Essas são nossas 3 apostas simples para o card de sábado. E claro, não pode ficar de fora nossa múltipla, né? O povo gosta de fazer uma múltipla também. Então vamos de múltipla, lembrando sempre, responsabilidade de maneira geral, mas mais responsabilidade ainda, se tratando de aposta múltipla, porque é mais difícil de bater, porque tem muita luta envolvida, então sempre apostando um valor menor do que você está acostumado a botar na aposta simples. A gente começa logo na primeira luta do card, apostando na vitória da nossa Carol Rosa contra a Alina Landsberg. Carol Rosa é uma das grandes favoritas do card, e não é à toa, acho que tem tudo para vencer, é mais completa, é mais experimentada dentro do Ultimate. Tá vindo de derrota, mas antes disso vinha numa sequência absurda de vitórias, tem tudo para dar a volta por cima nessa luta. Então Carol Rosa é a primeira composição assim, da nossa múltipla. Seguindo já para o card principal, a gente vai para a luta feminina também, entre a Katlyn Chookagian e a Manon Fiorot. A Katlyn Chookagian, todo mundo sabe, é uma dos grandes nomes ali da divisão peso mosca. A Fiorot, uma promessa. Eu acho que essa luta, como quase toda a luta da Katlyn Chookagian, tende a durar mais de 2 rounds e meio. Nossa aposta aqui é essa. Katlyn Chookagian e Manon Fiorot para durar mais de 2,5. Passando agora para a nossa luta co-principal, também analisada aqui, Aljamain Sterling e TJ Dillashaw. Eu acho que essa vai ser uma luta longa, então eu acho que vai para decisão, mas para manter um jogo mais seguro aqui,
a gente vai apostar que dura mais de 3 rounds e meio. E fechando na luta principal da noite, Charles e Makhachev volta aqui para nossa múltipla, dessa vez para durar menos de 4 rounds e meio. Eu acho improvável que essa luta vá até o final, então eu estou bem seguro aqui de apostar que essa luta dura menos de 4 rounds e meio. Juntando as 4 odds, a gente tem uma odds total de 2.01, praticamente dobrando o valor investido. Acho que é uma aposta segura em 4 lutas aí. Fechamos assim o nosso querido momento RU para o maior evento de MMA de 2022, o UFC 280, ansiedade a 1000. Ansiedade é que não falta, né, Fernando? Eu já tô até no estilo loiro pivete aí para acompanhar a luta do Charlinho, porque esse UFC 280 promete bastante. Mas enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas. Lembrando, sempre que for apostar, aposte com responsabilidade, só é permitido para maiores de 18 anos e o link da Orbet é o primeiro comentário fixado. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal do Super Lutas e ativar o sininho. Enfim, aguardo você semana que vem para mais um Melhores Apostas Super Lutas.